Obrigado, Júnior. Bom dia, queridos. Graça e paz. A gente tem em Deus muito mais do que espera. A Bíblia diz que todas as coisas, toda sorte de bênçãos já está reservado nos lugares celestiais. Amém? Estava no meu coração e conferi com o Odilon. Ele me deu segurança de que isso se encaixa à proposta dessa conferência. Falar não apenas do assunto do meu coração, mas do que eu considero o assunto central na edificação da igreja, que é o tema do discipulado. E a minha pretensão aqui não é falar sobre métodos, não aqui, mas falar sobre princípios do discipulado. Todos nós, e ainda mais nós, né, que estamos em igrejas que são edificadas através dos pequenos grupos e do relacionamento pessoal, todos nós já sabemos um bocado sobre isso. Mas eu me impressiono de ver que mesmo em igrejas celulares, onde o discipulado deveria ser assim, parte central da visão, muitos pastores não compreenderam ainda exatamente qual é a proposta de Jesus quando Ele nos deu esse mandamento, fazei discípulos. Alguns estão se concentrando em esquemas, e, na verdade, o discipulado não é um esquema. Ele não é um programa, embora os programas possam contribuir ou atrapalhar o discipulado. E eu quero usar pelo menos 45 minutos aqui, eu tenho 1 hora, usar 45 minutos para falar desse tema. Certamente não vou esgotá-lo, eu tenho feito, sempre que posso, seminários sobre o tema O Fazedor de Discípulos, que é o título, não é, daquele livro que eu apresentei para vocês ontem. Pouco tempo atrás, talvez 2, 3 meses atrás, estive aqui em Curitiba, na comunidade Alcance, com o Luciano, com o Marciano, e passei um fim de semana falando só sobre isso. Sexta, sábado, o dia todo, até a noite, e não esgotamos o assunto. Então, nesse período, é claro, eu vou jogar algumas sementes aqui, e nos 15 minutos finais, eu falo um pouquinho sobre casas de paz. Eu já dei ontem uma noção, eu creio que a maioria dos irmãos já conhece a estratégia, mas apenas dar alguns detalhes que podem torná-la mais eficaz se você vai usá-la em sua igreja. Pode ser assim? Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 17 de João. João, capítulo 17, que ficou conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, não é? Na maioria das Bíblias está, inclusive, esse título lá. Você sabe que os títulos que estão na sua Bíblia não fazem parte da Bíblia, né? Os títulos, os capítulos, os versículos foram colocados aí só para a gente encontrar os textos, não estão no original. E, impressionantemente, alguns títulos da nossa Bíblia, das nossas versões em português, nos enganam. Eu fico, por exemplo, impressionado quando eu leio, não é, a oração que Jesus ensinou a fazer. Eu leio lá como título na minha Bíblia, oração dominical. Quem foi que disse que aquilo é uma oração dominical, né? Grande parte das Bíblias traz esse título. Jesus estava ali ensinando um modelo de oração, mas alguém achou que é para orar de domingo em domingo aquilo lá e misturou lá no texto, né? E aqui não é tão grave assim, mas somos induzidos a pensar que Jesus está fazendo uma oração genérica, orando por todos os crentes de todas as épocas. Eu, como disse ontem, me consolei várias vezes lendo esse texto e dizendo: que legal, Jesus orou por mim. Mas em João capítulo 17, a conversa de Jesus com o Pai é uma oração, e é uma das orações mais importantes que Jesus fez, porque é uma prestação de contas. Apenas lembrando a você, em João 17, Jesus já está em Jerusalém, ele já está à sombra da cruz, já está prestes a se entregar por todos nós, portanto, no final do seu ministério. E em João 17, o que Jesus faz é se apresentar ao Pai, aquele que o havia enviado, para prestar contas do seu ministério. Eu quero propor que você releia João 17 a partir dessa ótica, que eu vou mostrar para você aqui, é a ótica verdadeira. E a chave para esse entendimento está no versículo 4, João 17, 4. Quando Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vamos ler juntos essas palavras de Jesus? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. Vamos ler todo mundo nessa tradução aqui, que fica mais bonitinho, né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pai,
cumpri a minha missão. Do que Jesus está falando? Que obra foi essa que ele estava entregando como feita diante do Pai? Nós sabemos que a obra principal que Jesus veio fazer foi a obra redentiva. Ele veio morrer por todos os homens, né? Mas aqui em João 17, Jesus não está falando da obra redentiva, até porque ele não havia completado essa obra, ainda estava perto, logo ele estaria na cruz, e lá da cruz ele proclamaria, está consumado. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, cumpri a minha missão, entregou o seu espírito, morreu. Então, em João 17, ele está falando de uma outra obra. E se você prestar bem atenção, tudo o que Jesus vai falar a partir dessa declaração, ele fala em relação ao trabalho que ele fez na vida de 12 homens, melhor dizendo, de um grupo restrito de pessoas, não apenas 12, ele tinha 12 bem específicos que ele elegeu e publicou que eram seus discípulos e apóstolos, mas havia um grupo um pouco maior do que esses 12, inclusive de algumas mulheres, que seguiram Jesus, que entraram num relacionamento pessoal e constante com ele por um período de 3 anos. Entre esses homens estavam, por exemplo, além dos 12, Matias, José, que substituiu Judas, né? Depois que Judas perdeu as botas, e assim por diante. Então havia um grupo definido de pessoas que se relacionava com Jesus desde o começo do seu ministério. Quando os apóstolos se reuniram e chegaram à conclusão que eles precisavam completar a equipe, eles disseram, bem, nós temos aqui também Matias e José, que pode substituir o que se foi. Porque eles estão conosco desde o Jordão, ou seja, desde o batismo de Jesus, lá no começo do seu ministério. E tudo o que Jesus vai falar, ele vai falar sob esse prisma do trabalho que ele fez com esse grupo de pessoas, transformando, através do relacionamento, esse grupo de pessoas em líderes, mas líderes tão bem preparados, tão firmes na visão, que eles foram capazes de dar sequência ao ministério de Jesus, mesmo na ausência dele. E, sob essa ótica, irmãos, João 17 se tornou para mim, há algum tempo, um manual perfeito de discipulado. Porque se Jesus conseguiu transformar aqueles brucutus que ele arrumou na Galileia em líderes confiáveis, então nós precisamos aprender como é que se faz isso, porque nós temos uns brucutus nas nossas igrejas também, que precisam ser transformados em outra coisa, não é verdade? Ou você não tem? Eu tenho. E esse é o trabalho do discipulado, não é? Mudar pessoas, conformar pessoas, não apenas a condição de cristãos firmes, mas de levar essas pessoas a estarem aptas para o ministério. Que ministério? O ministério de fazer discípulos, ou seja, repetir o processo com outras pessoas. Então nós usamos muito o termo discipulado, embora ele não esteja na Bíblia. Não é? A palavra discipulado você não vai encontrar em nenhum versículo da Bíblia, mas o conceito certamente, desde o Antigo Testamento. Jesus usou a expressão fazer discípulos. E particularmente eu gosto muito, vejo muita profundidade nessa expressão, porque fazer discípulos traz a ideia de um trabalho manual, né? Quase que de um trabalho manual. O discípulo você não acha, você não encontra, você não ganha. O discípulo você faz, tem que fazer o discípulo. Por isso a ordem da ressurreição, eu chamo de um mandamento da ressurreição, é fazer discípulos. Jesus disse 2 coisas que se complementam depois de ter ressuscitado. Nos comissionou. É o mandamento, é universal. Ninguém está fora desse mandamento. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelismo. E ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um mandamento, é ide, é um imperativo, não é uma condição, não é para alguns, não é para os líderes, não é para os pastores, é para toda a igreja, fazer discípulos. Mandamento. Agora, o que é fazer discípulos? Nós temos uma confusão sobre isso. Algumas pessoas, por exemplo, acham que fazer discípulos é converter gente. Eu saio ali na rua, encontro alguém, prego o evangelho, falo da obra da cruz, essa pessoa aceitou Jesus, pronto, fiz um discípulo. Fez nada. Você fez um crente, você conduziu alguém à salvação. Parabéns para você nessa data querida. Porém, o discipulado não aconteceu ainda. É a partir da conversão que você vai começar o processo de discipulado com essa pessoa. Outras vezes eu vejo uma outra proposta. Eu chego numa igreja, eu sou muito curioso, pego lá o boletim da igreja, os informativos e tal, encontro lá classe de discipulado. Fico logo curioso, porque discipulado mexe comigo. Então eu vou procurar o obreiro, o pastor, falar, pastor, o que é isso aqui? Classe de discipulado. E às vezes a resposta que eu tenho é a seguinte, não, isso é uma classe que nós temos para os novos convertidos. Antes deles serem batizados, nós levamos
essas pessoas para a classe de discipulado. Então, para essa igreja, discipulado é o Mobral da fé, ou o beabá da fé. Vamos ensinar aqui o básico para essa pessoa ser batizada. Mais uma vez, há um equívoco, porque discipulado não é só isso, passa por fundamentar a fé das pessoas, mas não é completo esse conceito. Não é? Ensinar novos crentes sobre as coisas básicas, isso não é discipulado. Em algumas igrejas é até mais grave, porque eles chamam de classe de catecúmenos. Se eu chegasse numa igreja e o cara me chamasse de catecúmeno de primeiro, eu ia embora, irmãos. Faz isso não. Mas, claro, né, uma palavra mais formal para nos referir aos novos convertidos. Não, discipulado não é isso. No outro extremo da linha, existem aqueles que usam do discipulado como desculpa para manipular pessoas. Temos um grave problema aí. Porque em muitos grupos, discipulado significa mandar em pessoas, significa manipular pessoas, significa manter pessoas debaixo de um autoritarismo eclesiástico. E isso tem sujado as águas. Há muitos lugares no Brasil que, se eu chegar, assim como estou aqui hoje de manhã, e anunciar, vou falar sobre o discipulado, o pessoal levanta e vai embora. Não quer saber disso, não. Porque na mente deles, discipulado é só uma desculpa para homens mandarem em homens. Está longe da proposta de Jesus. Então, o que é discipulado? Eu definiria discipulado como o processo ou como o relacionamento através do qual, presta bem atenção nessa definição, discipulado é o relacionamento pessoal através do qual um crente maduro ajuda outro crente a atingir a maturidade na fé. Discipulado é o processo através do qual um crente maduro, relacionando-se pessoalmente com outro crente, o ajuda a chegar à maturidade da fé. E quando eu falo de maturidade, o que é maturidade? Maturidade é, em primeiro lugar, firmeza. Uma pessoa madura é uma pessoa firme, uma pessoa arraigada, uma pessoa que não vai mais ser levada por nenhum vento de tribulação, a sua fé está consolidada. Mas maturidade também pressupõe capacidade de multiplicação. Um ser maduro é um ser capaz de se multiplicar, de se reproduzir. Então, o discipulado visa levar as pessoas a poderem replicar o processo fazendo discípulos. Logo, quando eu chamo alguém para o discipulado, eu estou propondo a essa pessoa que ela aprenda comigo a fazer discípulos. Jesus fez isso com um grupo de pessoas. Como eu falei ontem, em Marcos capítulo 3, nós vemos Jesus ainda no começo do seu ministério. Ele não tinha se tornado um cara famoso, não tinha nem se lançado nas suas tantas viagens. E ali onde vivia, ele, quando se lançou ao ministério público, ele conseguiu atrair algumas pessoas para a fé. E, num determinado dia, depois de uma noite de oração, a Bíblia diz que Jesus juntou aquele povinho, era o comecinho da igreja de Jesus, e designou 12. Diz assim, e ele os designou, os chamou, para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a expulsar demônios. Preste bem atenção, ele os chamou, essa foi a proposta do discipulado. Ele os chamou para estarem com ele, diga, para estarem com ele. Só para você guardar isso, use esse gesto, faça comigo esse gesto. Ele os chamou para estarem com ele e para enviá-los. Isso define o discipulado. O discipulado é um processo que, em primeiro lugar, nós trazemos pessoas para estarem conosco. Por isso, não cabe simplesmente uma classe. Discipulado é relacionamento. Jesus não propôs àqueles homens que eles entrassem numa escola. Não era uma escola, embora houvesse ensino. Era um relacionamento. Na verdade, uma proposta de amizade. Jesus chamou aqueles homens para serem seus amigos. Mas não era uma amizade, pelo relacionamento. Tinha propósito. Então, processo e propósito. O processo é relacionamento pessoal. Eu quero que vocês convivam comigo, porque eu vou reformatar vocês a partir de um relacionamento. É na nossa convivência que eu vou mudar a mentalidade de vocês. É na nossa convivência que eu vou implantar em vocês a visão que eu recebi do Pai. Então, isso é o processo. No caso de Jesus, demorou 3 anos para ele tirar aqueles homens da infantilidade, eu diria até da carnalidade deles, e levá-los a um estágio de confiabilidade. Porque você não pensa que aqueles caras chegaram assim prontinhos. Tem gente que pensa assim, que quando Jesus falou, esses são os meus 12. Aí estava lá 12 anjinhos, né, com auréola na cabeça e asinha nas costas. Rapaz,
Os caras eram casca grossa. Não eram fáceis, não. A gente precisa, às vezes, perder assim, uma visão meio romantizada dos personagens bíblicos. Eu até poderia descrever aqueles homens, ou pelo menos parte deles, como muito carnais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. João. Quem vê João escrevendo as suas cartas, já do alto da sua maturidade, fica admirado, né? Um homem paciente, amoroso. João escreve, por exemplo, filhinhos. Olha, já começa todo tchucu-tchucu, né? Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, calma é por minha conta, tá? Não está na Bíblia, mas é o espírito da coisa, né? Mas se alguém pecar, calma. Temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Fala a verdade, que homem doce, paciente, amoroso, discípulo do amor, não é verdade? João. Mas quando chegou na equipe de Jesus, Jesus pôs até um apelido nele, sabia? Nele e no irmão dele, os chamou de filhos do trovão, Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram explosivos. Foi João que, logo no começo daquela caminhada, quando Jesus, certa vez, tentou passar por Samaria, e os samaritanos não quiseram deixar Jesus passar, porque tinha uma rixa ali entre samaritanos e judeus, e os samaritanos diziam que vocês não vão passar, não. João falou, pode deixar comigo, Jesus. Eu resolvo esse problema agora, se o senhor quiser, eu mando descer fogo do céu e acabo com essa raça. E eu fico imaginando Jesus botando a mão na cabeça, pensando, vou ter trabalho com essa turma, né? Aí ele olha para João e fala, ô João, você não sabe ainda de que espírito você é, João. Eu não vim destruir pessoas, eu não vim mandar descer fogo do céu para acabar com raça de ninguém. Eu vim transformar pessoas, restaurar pessoas. Cabeção. Então, era nesse naipe aí, não é? Eles eram homens comuns, carnais. Eles brigavam, eles discutiam, por exemplo, para ver quem era o melhor. Já pensou? Eu sempre descrevo essa cena, contextualizando, né? Imagina a cena. Jesus com os 12 numa Kombi, Jesus dirigindo a Kombi, os 12 atrás. Porque Jesus tinha uma Kombi, com certeza. Tinha ou não tinha? Todo missionário tem uma Kombi, né? Tem uma Kombi lá. Aí Jesus está aqui dirigindo a Kombi, e tem uma conversinha lá atrás e tal. Jesus, de repente, para no acostamento e fala, o que vocês estão conversando aí? Nada não, senhor. Não, eu vi uma conversinha, eu queria saber sobre o que é. Aí o Pedro, né, que era aquele que falava e depois pensava, o Pedro deve ter dito, senhor, nós estamos aqui discutindo para ver quem é o maior. Aí eu fico pensando assim, Jesus falando, desce todo mundo da Kombi. Senta aí na grama e vamos conversar sobre isso. E aí o que Jesus vai falar? Tem uma longa conversa sobre esse negócio. Gente, isso é no mundo, esse negócio de ser o maior, ser o melhor, mandar em pessoas, isso é assim no mundo. No mundo os homens querem governar uns sobre os outros, mas no reino é diferente, ou cabeção. Aqui no reino, o maior é o que serve. Pedro, você quer mandar? Então serve os teus irmãos. E Jesus vai ensinar, discipulado, relacionamento. Então é um processo árduo, difícil, mas que merece a nossa atenção. Como eu disse, Jesus, ele precisou de 3 anos, mas foi intenso, porque Jesus chamou aqueles caras e eles vieram para assim, conviver 24 horas por dia. Eles dormiam e acordavam juntos. Provavelmente nós vamos precisar de bem mais tempo para formar discípulos. Mas esse foi o mapa que o Senhor nos deu. Eu sempre me refiro ao discipulado como o plano A de Deus, para a edificação de uma igreja saudável. Se você me perguntar, e o plano B? Plano B não existe, o plano B fomos nós que inventamos. Nós podemos ter muitas estruturas e programas e propostas na igreja, mas o plano que Deus estabeleceu para a edificação de uma igreja saudável se chama discipulado, fazer discípulos. Dessa forma, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amém? Agora, queridos, isso é desafiador. Muitos de vocês aqui são pastores, e é mais fácil, talvez, ou com certeza mais prazeroso, nós aqui do púlpito, nós ministrarmos ao povo. E até nos enganarmos achando que do púlpito nós estamos fazendo discípulos. Não estamos. Para fazer discípulos conforme o que Jesus ensinou, você tem que descer do púlpito. Mais do que descer do púlpito, você tem que ter a ousadia e a coragem de chamar pessoas para dentro da sua vida, para a convivência com você. E, portanto, se você vai chamar pessoas para aprenderem com você a ser cristãos, então você vai precisar ser um bom cristão. Coisa que nem sempre é necessário quando você está escondido atrás do púlpito. Porque o púlpito
Fala a verdade, aqui atrás, ainda mais desse púlpito aqui bonito, eu até bati uma foto para plagiar. Aqui atrás desse púlpito eu não pareço um cara assim, santo. Sai bem na foto, né? Agora, discipulado atrás do púlpito não existe. Ou ele é muito parcial. Discipulado é chamar as pessoas para dentro da minha casa. Opa, começou a complicar. Minha privacidade, isso. Para fazer discípulos, você tem que abrir mão de parte da sua privacidade. Porque é na privacidade que fazemos discípulos. Então, chamar pessoas para dentro da sua casa, para elas não apenas aprenderem com o que você fala, mas para elas verem como é que você trata a sua esposa, como é que você disciplina os seus filhos. Colocar discípulos do lado do passageiro do carro, para que eles vejam como é que você se porta no trânsito e aprendam com você como um cristão deve se portar no trânsito. Você começou a entender porque muito pastor não está querendo esse negócio não, né? Isso aí é complicado. Mas é isso que o Senhor nos mandou fazer. Amém? E vou dizer uma coisa, essa é a única forma eficaz de você perpetuar o seu ministério. Porque se você não fizer isso, se o seu ministério for baseado apenas na sua performance, então o seu ministério vai acabar em você, você não vai formar pessoas com a visão que Deus lhe deu. Então o desafio é esse, ainda que nós tenhamos uma agenda, Jesus tinha que atender às multidões, logo a sua fama se espalhou e os necessitados vinham, e ele não desprezava as multidões, muito do seu tempo foi correspondendo à necessidade das multidões, não pelas multidões, mas pelo amor que ele tinha a cada pessoa da multidão. Às vezes ele passava um dia inteiro, até tarde, orando pelas pessoas, porque ele era cheio de compaixão. Mas esse não era o seu trabalho principal. O trabalho principal que Jesus fez naqueles 3 anos foi dedicar-se a esse grupo de homens, que seriam a sequência do seu ministério. O sucesso de um homem de Deus está na sucessão. Fala para o seu vizinho aí, você quer ter uma sucessão? Faça sucessão. Para a gente ter uma sucessão, a gente precisa formar pessoas que nos sucedam. Foi o que Jesus fez. Por isso, em João 17, ele está dizendo, Pai, pronto, pode me levar agora, essa turma aqui. Eles não são super-homens, eles não são perfeitos, mas eles estão prontos, estão maduros. Agora, não é só a afirmação que Jesus faz de que a obra estava completa, a missão estava cumprida, mas a partir dessa afirmação, cumprir a obra que me deste para fazer, Jesus vai dizer como ele fez. E é isso que é muito interessante. E por isso eu peço que a partir de hoje você leia João 17 com essa ótica. E se puder, mergulhe naquele livro, porque o que eu faço, cada capítulo, é mergulhar em cada dica que Jesus nos dá nessa oração, sobre como ele transformou aqueles homens chucros em líderes tão bons ao ponto de darem suas vidas pelo ministério. Como ele fez? E ele nos dá várias dicas. Por exemplo, no capítulo, João 17, versículo 7, ele diz assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Eu quero sublinhar essa palavra agora. Agora eles reconhecem que tudo que eu tenho vem de ti. Então, se eles reconhecem agora, 3 anos depois, significa que por um tempo eles não reconheceram. E tem uma mensagem subliminar muito importante nesse agora. A mensagem que todo fazedor de discípulos precisa entender. O discipulado é uma conquista e não uma imposição. Sabe o que tem dado errado no discipulado de muitas igrejas? É que ele é feito na base da carteirada. Você é meu discípulo, me obedeça. E se não obedecer, não funciona assim. Discipulado é uma conquista de confiança. Se você me perguntar, existe uma relação de submissão no discipulado? Absolutamente sim. Se você é meu discípulo, você está submisso a mim. Você se submeteu. O que é submissão? Presta atenção na palavra. Submissão. Submissão. Ou seja, eu me coloco debaixo da missão de alguém. Eu olho para uma pessoa, eu olho para o Naya, e eu falo, esse homem é confiável e ele tem uma missão, me formar em Cristo. Então, voluntariamente, eu me coloco debaixo dele. Submissão. Mas para eu me colocar debaixo dele, há 2 vias. Uma via é a via do autoritarismo, que tem estragado o tema discipulado em muitos rincões. A outra via é a que Jesus trilhou, é a via da conquista da confiança. Jesus nunca deu uma carteirada. Vocês entendem essa expressão carteirada aqui? Não é? Jesus nunca disse, sabe com quem você está falando? Até porque quando um líder tem que apelar para isso, nem ele mesmo sabe quem ele é, né? Não, Jesus não fez isso.
Jesus se dispôs a viver a vida de Deus diante dos olhos daqueles discípulos e servi-los e manifestar o poder e a palavra de Deus. E à medida que ele fazia isso, ele foi conquistando a confiança dos discípulos. Eu quero que você pense em Jesus como nazareno, como um homem, porque os atributos de Deus ele guardou e ele se manifestou na carne como homem. O caminho que ele fez é o caminho que nós temos que fazer. Você está comigo? Está me entendendo? Então, esse é um dos pontos centrais. Eu diria que a questão da autoridade no discipulado é um dos pontos nevrálgicos do assunto na igreja. Por quê? Porque muitos de nós temos a tendência de manipular pessoas, de nos impor sobre as pessoas. Por isso, alguns grupos dependem tanto dos títulos. Eu não tenho nada contra títulos, mas eu tenho contra o excesso, porque alguns líderes dependem. Eu me lembro de um pastor que foi à minha igreja, e depois, muito bem intencionado, de transitar no meio do nosso povo numa conferência, ele me chamou num canto e disse: Danilo, você tem que trabalhar com esse teu povo aqui, porque eles não te respeitam. Eu tomei um susto, eu falei: meu Deus, o que o meu amigo aqui viu no meio da igreja, em termos de desrespeito? Eu falei: o que houve, pastor? Ele falou: não, esse povo não te respeita. Eu vi gente aí te chamando de Dani, de Danilão. Não, eles têm que te chamar de pastor Danilo. Aí eu entendi, me aliviou. Eu falei: não, pastor, tudo bem. Faz o seguinte, eu falei para ele: amanhã, anda pelo meio desse povo aí, conversa com eles, com quem você quiser, pergunta para eles quem eu sou para eles. Pode fazer. Você vai perceber claramente que eu sou o pastor deles. Eu não preciso de um título à frente do meu nome para ser. Só estou dando um exemplo, tá? Nada contra. A maioria das pessoas da minha igreja me chamam de pastor Danilo. A questão não é o título, mas é nós usarmos de artifícios para conquistar a submissão, quando, na verdade, o artifício de Deus é o testemunho, é o serviço. Então, foi um processo de conquista dos discípulos. Um dia, Jesus chegou para eles, já depois de um bom tempo de caminhada, lá no norte de Israel, em Cesareia, Jesus falou assim: quem vocês dizem que eu sou? E havia uma hesitação, eles não tinham certeza ainda de quem era Jesus. Até que o Pedro, aquele que falava, depois pensava, lembra? O Pedro falou: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus exultou de alegria, e a palavra no original não é só se alegrar, não. Jesus deu saltos de alegria, porque Jesus disse: finalmente, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Agora ele já está entendendo quem eu sou. Processo de conquista. Amém, queridos? Isso é uma chave no discipulado. Você tem que ter a humildade de se colocar sobre o escrutínio dos seus discípulos, deixar que eles te conheçam, inclusive conheçam os seus limites. Porque é através dessa realidade que eles vão se inspirar na sua vida e se submeter a você. Isso tem a ver com outro conceito que Jesus expõe aqui na sua oração, que é o conceito de liderança servil. Por exemplo, no versículo 6, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. De novo, faça um gesto comigo, faça um gesto assim. Aqueles que me deste, porque são teus. Amados, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos estragar o discipulado. Nós precisamos ter consciência que as pessoas que nós discipulamos, e nós chamamos meu discípulo, pode chamar, não tem problema. Mas esse meu precisa estar entre aspas, porque ninguém é seu. Discípulo não é propriedade de discipulador. Discípulo não é instrumento de satisfação de caprichos pessoais ou de interesses pessoais. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, tinha essa consciência. Aqui ele está conversando com o Pai, ele está dizendo: Pai, aqueles que tu me deste continuam sendo teus, eu estou devolvendo agora. E devolvendo esses homens a ti, eu não estou devolvendo-os na mesma condição que eles vieram. Eu os estou devolvendo prontos. Então eu trabalhei na vida deles para gerar neles a autonomia da maturidade. Discípulo não é para você criar um bando de gente dependente de você o resto da vida, como muitos fazem em nome do discipulado. Discípulo é alguém que vem para as suas mãos, para que você trabalhe, ao ponto de que essa pessoa possa andar sozinha. Claro que o sozinho é entre aspas, porque nós somos pessoas de aliança. Amém? Meu pai tem 80 anos, ele me respeita como seu pastor. Eu não devo mais submissão a ele, porque levantei a minha própria família, mas ele segue sendo meu pai, alguém com quem eu quero estar conectado por toda a vida e a quem eu sempre quero ouvir. Mas na minha maturidade eu saí da dependência dele um dia. Assim deve ser o discipulado.
E quando nós temos a consciência de que liderança é serviço e de que os discípulos, na verdade, estão nas nossas mãos, não para a gente mandar neles, mas para, através da nossa liderança, nós os servirmos, e daí vem o termo que nós encontramos na carta aos Hebreus: obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus. Em algumas traduções, botaram no lugar de guias pastores. Está errado, porque não é pastores apenas ali. Está falando de guias. Todo tipo de liderança espiritual na igreja. E eu diria principalmente o discipulador. É um guia. O que é um guia? Ano passado, levei um grupo para Israel. Nós contratamos um guia. Esse guia nos serviu durante 10 dias. Ele mandava em nós, irmãos. Ele chegava, por exemplo, para o grupo e dizia assim: pessoal, amanhã, às 7 da manhã, todo mundo no saguão do hotel, porque o ônibus sai às 7h15 e quem não estiver lá vai perder o dia, porque nós vamos embora. Agora, quando ele mandava em nós, na verdade, ele não estava mandando em nós. Ele estava nos servindo com a sua liderança, para que nós desfrutássemos ao máximo da viagem. Então, a autoridade que ele exercia sobre nós era uma autoridade para nos servir. Só cabe assim. Amém? O discipulador, o fazedor de discípulos, é um guia. Ele serve através da sua liderança. Mas serve com a consciência de que as pessoas não são dele, são de Deus. E isso muda tudo. Você é um líder de célula e você olha para aquelas pessoas, sejam elas complicadas ou nem tanto, e você tem a consciência: essas pessoas não são pessoas comuns, essas pessoas têm uma propriedade, elas são de Deus, e Deus as colocou sob o meu, não apenas cuidado, mas sob a minha formação. Isso muda tudo. Muda porque o dono atribui valor ao objeto. Por exemplo, você pagaria, sei lá, $100 mil se tivesse, por uma caneta? Não, uma caneta normal, uma caneta bonita, mas nada de ouro, uma caneta normal, né? Uma caneta que você pode encontrar ali na loja da esquina por R$100. Você pagaria R$100 mil? Não, ninguém faria essa loucura. Mas, às vezes, alguém paga. Não, porque essa caneta aqui, não, essa caneta é a caneta do Nelson Mandela. Foi com ela que ele assinou, não é, os tratados que acabaram com o apartheid lá na África do Sul. Opa, então essa caneta mudou de padrão, patamar. Ela foi do Mandela, vale $100 mil. Essa bola, toda ralada aqui, estão pagando uma fortuna por ela. Não, é a bola do Pelé, cara. Ele fez 1000 gols lá, no 1000º gol no Maracanã foi com ela. Então, o proprietário atribuiu valor ao objeto, certo? Você está comigo? Pois bem, o que eu estou querendo te comunicar é o seguinte: cada uma daquelas pessoas que Deus traz para o seu discipulado é propriedade dele. Imagina o valor delas. Pode ser aquele irmãozinho chucro que fala o português errado, de vez em quando ainda solta um palavrão no meio da frase. Mas ele é de Deus. E Deus o entregou a você justamente para que você arranque dele essas características indesejáveis e carnais e o entregue de volta preparado para a boa obra. Amém, gente? Então, isso é liderança, servir. Eu poderia falar muito sobre isso, mas fica aqui, então, a semente para você mergulhar nela. Qual era a ferramenta que Jesus usava para reformatar? Porque é uma reformatação. Discipulado é a reconstrução da mentalidade de uma pessoa. Esse é o objetivo do discipulado. Mudar a mente, porque quem muda a mente, muda a atitude. Você recebe pessoas carnais, influenciadas pelo mundo, com conceitos egocêntricos, e você trabalha com elas, convive com elas, ministra a elas, ora por elas, ensina-lhes a palavra, dá o seu modelo como exemplo. E através disso tudo, você vai mudando a mentalidade delas. Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Amém? Mas qual era a ferramenta principal dele? A palavra. Não existe discipulado sem palavra. Por exemplo, no versículo 8, ele diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Então, a palavra é a ferramenta central do discipulado. Alguns pastores chegam para mim e me perguntam: o que você faz com os seus discípulos? Eu dou a eles a palavra. Porque, sem a palavra, é bolinha de sabão, entendeu? De vez em quando eu dou uma olhada num grupo de discipulado, dentro da minha igreja, eu olho para o que o líder está ministrando e eu falo assim: meu Deus, isso aí não vai virar nada não, porque é só bolinha de sabão. Você sabe o que é bolinha de sabão, né? É muito bonitinho, mas não tem nada dentro.
O cara passa uma hora falando e ele não transmitiu a palavra. Ele transmitiu conceitos, ele brincou, ele fez um monte de presepada, mas ele não transmitiu os conselhos de Deus, a palavra. Portanto, nós precisamos ter a palavra. Veja bem, quando eu digo que Jesus trabalhou a mente daqueles homens com a palavra, eu não estou falando necessariamente de uma maneira formal sempre. Porque quando nós pensamos em palavra, nós logo imaginamos um cara com um microfone na mão. Se você bobear na sua igreja, você põe um sujeitinho lá para liderar uma célula, você vai visitar a célula dele de surpresa, você chega lá na casa dele, está 4 pessoas, 4 cadeiras, uma atrás da outra, e ele na frente com a gravatinha e um microfone. Porque esse é o conceito de liderança com o qual ele sonha. Exagerando um pouco, né? Houve muitos momentos em que Jesus comunicava a palavra de uma maneira mais formal. Como eu estou fazendo aqui, apesar de que nem tão formal assim eu estou, né? Mas ok, eu estou falando a um grupo. Jesus às vezes pregava uma multidão, 5 mil, 10 mil pessoas. Então eu imagino que ele precisava usar de uma eloquência, ele precisava levantar a voz, ele precisava ser enfático para manter aquele pessoal ligado. E os discípulos estavam ali na primeira fila, recebendo esse atacadão, fazia parte. Mas muitas vezes Jesus ministrava a palavra de maneira tão informal e tão natural que se eles não prestassem atenção, eles nem saberiam que ali estava sendo ensinada a palavra de Deus. Porque ela estava, assim, não disfarçada, mas ela estava formatada numa conversa comum. Imagina Jesus no templo, lá visitando, o templo era aquela grande praça pública, todo mundo ia, e Jesus chama a turma e fala, pessoal, vocês viram aquela velhinha? Ela deu mais do que todo mundo. Aí o Judas já ficou, Senhor, o Senhor não sabe de nada, essa velhinha não deu nada, passou um cara ali com um saco de dinheiro, que se esse cara vier para a nossa igreja, nós estamos... Jesus diz, não, aquela mulher ali, ela deu mais. Ela deu mais porque ela deu tudo que ela tinha. Os outros deram do que sobrava. Você vê que é uma conversa, não tem um versículo bíblico. Tem líder que acha que para ensinar a palavra, ele tem que, assim, né? Aquele cara tão quadrado que ele acha assim que até quando ele vai espirrar, João 3,16. É bom a gente ter, claro, importante a gente ter memorização, ter a palavra, ter os versículos, mas muito mais importante é nós termos o espírito do que está escrito sobre todas as coisas e ministrarmos isso. Então Jesus está dizendo, Pai, do que me deste, eu dei a eles da tua palavra. Você tem que ter. Seu discipulado vai ser fraco se for só uma conversa entre 2 homens. Tem que ter palavra nisso. O conselho que você dá não pode ser o conselho do teu coração. Isso é óbvio, né, irmãos? Mas falta muitas vezes. Tem muita gente sendo formatada a partir de mentalidades que são até mundanas e que o líder absorve. Um dia um jovem chegou para mim, muito entusiasmado, depois de um culto daqueles abençoados. E esse rapaz chegou empolgado depois do culto. Pastor, Deus te usa muito na minha vida, meu pastor. Põe a mão na minha cabeça aqui, eu quero ter essa palavra que o senhor tem, eu quero pregar igual o senhor prega. Põe a minha mão na minha cabeça, já veio assim, ó. Eu falei, você está maluco, rapaz? Ele olhou para mim. Eu falei, cara, tem 35 anos que eu estou estudando a Bíblia, tu está querendo receber tudo numa oração? Vai ralar, meu filho. Vai estudar a Bíblia. Aí ele ficou assim, desconcertado. Eu falei, não, calma, querido, vou orar por você sim, vou orar para que Deus te dê compreensão, entendimento, capacidade de comunicar, mas o conhecimento não tem jeito, você tem que estudar a Bíblia. E o conhecimento é a matéria-prima da revelação. Sem conhecimento você nunca vai ter revelação. E o discipulado precisa ser baseado em revelação, só vai ter revelação se tiver conhecimento. Amém ou não? Então fala para o seu vizinho, mergulha na Bíblia, irmão, senão o teu discipulado vai ser só bolinha de sabão. Bolinha de sabão, isso não vai formar crente bom, não. Vai formar gente superficial. Então a centralidade da palavra é uma das coisas importantes, amado. Veja bem, eu não estou falando de método, eu não estou querendo saber se você trabalha com 12, trabalha com 1 a 1, com 5, você trabalha com marciano, com terráqueo, sei lá, não importa com quem, essas coisas precisam funcionar em qualquer estrutura. Amém? Vou mais um pouquinho aqui, né? O que Jesus nos propõe viver, na verdade, é mais do que uma transferência de conhecimento. Quando eu falo da palavra, claro que eu estou falando de conhecimento. Mais do que conhecimento, conceitos, valores. Não é? O meu pastor, eu sou abençoado por um homem, há 25 anos, quando eu estava órfão, não tinha pai nem mãe,
no ministério, eu encontrei esse homem. Ele se chama Ari. Na verdade, Harry, é um americano que está no Brasil há mais de 50 anos, Ari Skates. E eu falo sempre que o mais espetacular do meu pastor é que ele não é nada espetacular. Ele é um homem muito acessível, muito simples, comum, apesar da dimensão do seu ministério ser tremenda, dele ter levantado uma igreja muito grande em Uberlândia e centenas, eu creio que já posso falar pelo menos em quase 2 centenas de igrejas pelo Brasil, pelas nações, que nasceram do seu ministério. Mas ele continua sendo o irmão Ari. Se tiver uma fila para comer, ele vai entrar e não está fazendo disso uma cena. É o natural dele. Ele vai entrar no final da fila. Se não formos lá, eu ou alguém falar, não, pastor, vamos para frente ali, com 80 anos no final da fila. Mas esse homem, a vida dele, a paixão dele, o amor dele, o testemunho dele, a seriedade com que ele leva as coisas de Deus. Eu posso dizer isso, eu não conheço ninguém tão parecido com Jesus, ele não precisa nem abrir muito a boca. Ele não é um pregador espetacular, apesar de que conhece muito a Bíblia. Mas ele vive a palavra, vive a graça, com tanta veemência, que é impossível alguém conviver com aquele homem, não querer ou não se sentir pressionado, ainda que ele mesmo não pressione ninguém, a ser um crente melhor. Então eu tenho um modelo na minha vida que é muito inspirador, e que eu me esforço para replicar. E assim deve ser com cada um de nós. Nós precisamos inspirar as pessoas. Amém? Isso se dá quando nós comunicamos a palavra, mas principalmente como nós vivemos. E aí vem um outro conceito importante, fundamental, no fazer discípulos, que é a necessidade do modelo. Diga modelo. Só os que estão acordados, digam modelo. Amém. Graças a Deus, então, que você está acordado. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Presta atenção, gente. É o homem Jesus falando da relação dele com seus discípulos pessoais. E Jesus está falando, Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Opa, temos uma chave aqui. Porque todos nós estamos conscientes que precisamos formar discípulos santos. Amém ou não? Ou você está naquela de simplesmente ajuntar gente e chamar isso de igreja? Não, igreja não é ajuntamento de gente, igreja é ajuntamento de santos. E santos que foram santificados em Cristo, mas santos que estão desenvolvendo a sua salvação através de um processo chamado santificação. Que é aquele processo que vai nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus, transformados de glória em glória na mesma imagem do Filho de Deus. Amém? Agora, eu sempre pensei na santidade sob 2 ângulos. Primeiro, a santidade é uma consequência, porque eu me converti, eu recebi o Espírito Santo, que é Deus, ele habita em mim, e essa presença santa na minha vida gera uma influência sobre mim, como consequência, ela me santifica, ela muda as minhas atitudes. Está correto pensar assim? Alô? Está correto. Um outro ângulo da santidade é uma decisão que eu tomo toda hora. Todo dia, toda hora, eu tomo a decisão, eu não vou pecar, apesar de que o pecado, como diz o Thales Roberto, me chama. Mas eu decido, não vou pecar, para glorificar o meu Deus. É o que Jesus chamou de negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz cada dia. Então eu me santifico por decisão. Beleza. Mas aqui Jesus está apresentando a santidade sobre um outro aspecto. É a santidade que se transfere. Oh, isso é bom. Eu posso transferir santidade. Como assim, pastor? Tipo, caixa eletrônico, deposito aqui, o cara recebe lá? Não bem assim. Né? Mas é o poder da influência. Se você convive com pessoas carnais, e você não tem estrutura, você tende a ser influenciado pela carnalidade delas. Se você convive com pessoas santas, a santidade dessas pessoas tende a influenciar você. Amém? O discipulado que Jesus propõe é um discipulado que deve ser cumprido por pessoas santas, que influenciam outras a serem santas, vivendo a santidade diante dos seus olhos. Por exemplo, Davi e os seus valentes. A Bíblia diz que Davi, no momento difícil da sua vida, estava fugindo de Saul, Saul querendo o escalpo de Davi. Davi entrou numa caverna, chamada Caverna de Adulão, e aí começou a vir uma turma boa, né? 400 homens, só gente boa, não é isso que está na sua Bíblia? Não. Diz que vieram os amargurados de espírito, os problemáticos, os endividados, só gente boa mesmo.
E a Bíblia diz assim, Davi se fez chefe deles. Mas, na verdade, não foi chefia, né? É o termo que se usa ali, porque Davi os liderou. Mas Davi não fez daqueles homens apenas um batalhão, transformando-os de gangue em um grupo, né, de exército. Lá na frente, quando o jogo virou, quando Davi se tornou o rei de Israel, alguns desses homens se tornaram, assim, a base do reino de Davi. Eram mais do que servos de Davi, eram verdadeiros discípulos apaixonados por Davi. Eles eram tão apaixonados pelo seu líder que um dia Davi suspirou no meio de uma batalha e disse, quem me dera beber daquela água que está no poço de Belém. Se fosse eu, falaria assim, quem me dera uma Coca-Cola geladinha. Mas, enfim, cada um com seu gosto, né? Davi pensou na água do poço de Belém e alguns daqueles homens falaram, é para já. Entraram no meio do arraial, correndo risco de vida. Daqui a pouco chega um pote d'água para Davi. Aqui, chefe. Davi olhou para aquilo, e aqui está uma lição tremenda. O líder nunca aceita ser ídolo. Um bom líder nunca aceita ser o ídolo dos seus discípulos. E Davi, ao olhar para aquela oferta, falou, mas isso aqui poderia ter custado a vida desses homens, por um desejo humano meu. Não, eu não sou digno disso. Davi pegou aquela água que ele estava doido para beber, derramou no chão e falou, é oferta em libação ao Senhor. Mas note o nível de paixão que eles tinham por Davi. Mas por quê? Porque Davi, ao se fazer líder deles, deu a eles um outro conceito de vida, ensinou-os não apenas a guerrear, porque guerrear eles sabiam, eles eram uma gangue, gente. Mas Davi os ensinou a ser leais. Como esses caras se tornaram tão leais a Davi ao ponto de entrar em tantas batalhas por Davi? Eles viram lealdade, eles não aprenderam sobre lealdade. Um dia, por exemplo, quando eles estavam no começo do processo do discipulado, eles estavam lá numa caverna e entra o Saul, o inimigo número 1, aquele que queria acabar com Davi, e entrou com dor de barriga na caverna, irmãos. Um homem com dor de barriga está quase perdendo tudo que ele tem, né? E aqueles homens sanguinários viram literalmente Saul com a calça nas mãos, não é isso? E voltaram para dentro da caverna e falou, Davi, o cara está aí com a calça nas mãos. Deus entregou esse cara, e agora? Vamos acabar com ele, Davi. Pega a tua espada. Davi disse, vocês estão doidos? Isso é na versão super atualizada da Bíblia. Vocês estão malucos? Eu não ousaria estender a minha mão e tocar no ungido do Senhor. Que ungido, Davi? Esse cara está querendo matar você. É um endemoniado, safado. Ele é o ungido do Senhor. Eu não toco nele, vocês ficam quietos aqui. Davi os conteve. Gente, aquilo foi uma aula prática, não foi uma teoria. Foi uma aula sobre lealdade, sobre respeito à unção. Foi assim que eles aprenderam a ser leais. Davi foi leal a um homem, a um líder que estava desviado. Ele não seguiu Saul no seu desvio, mas foi leal a ele. Foi assim que aqueles homens aprenderam e se tornaram não apenas homens de briga, mas os valentes de Davi. Percebe que a santidade de Davi se transferiu para eles? E assim fez Jesus com a sua equipe. Transferência de santidade. Isso é uma das coisas mais importantes. Portanto, irmãos, nós estamos falando aqui de algo que funciona bem quando se tem padrão. Porque se você é um líder avarento, seus discípulos serão avarentos. Se você for um líder iracundo, seus discípulos terão, no mínimo, subsídio em você para também continuarem perdendo o controle e agredindo suas esposas e passando por cima das pessoas. Por quê? Porque eles olham para o seu líder. E ainda que o seu líder fale outra coisa, quando ensina a palavra, ele vive um padrão reprovável. Isso estraga o discipulado. Então, necessidade de modelo. Bom, eu vou parar porque eu só quero usar 10 minutos para falar sobre as casas de paz, mas apenas para semear em você, e depois você pega o livro lá e lê com atenção cada coisa. Mas aqui, olha, eu ainda poderia falar sobre a questão da aliança e da amizade entre eles. No versículo 24, Jesus diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. É Jesus dizendo, Pai, eu gosto dessa turma. Eu amo esses caras. Eu gostaria que eles estivessem sempre comigo. Portanto, irmãos, não estamos falando de uma relação formal. Não estamos falando de um líder que tem que, ai meu Deus, discipulado, deixa eu encontrar aqueles caras de novo. Vamos lá, vai. Não. Jesus não apenas os amou até o fim, tendo-os amado, amou-os até o fim, mas Jesus fez com que eles migrassem ao longo do tempo da condição de servos, porque eles chegaram como servos. Eles viram Jesus impressionante, eles falaram, vamos seguir esse cara. Vamos servir para aprender algo com ele. Mas chega um momento, já depois que Jesus fala assim, eu não chamo vocês mais de servos,
Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, vocês hoje são meus amigos. Irmãos, eu vivo isso. Aqueles que eu trouxe como servos para aprenderem comigo, hoje, a minha equipe, são os meus maiores amigos. Você pergunta assim, mas isso não interfere na autoridade? De forma alguma. Porque de vez em quando eu falo para ele, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Jesus não falou? Então, vamos confundir as coisas. Né? É o meu filho. Eu quero que o meu filho seja o meu melhor amigo. Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Mas que nunca se esqueça, eu sou o pai, ele é o filho. Amém? Então, aliança e amizade faz parte do processo. Senso de equipe. Jesus teve que trabalhar o senso de equipe, por isso eu particularmente vejo que no discipulado é importante, fundamental o relacionamento pessoal, a ligação do discípulo com o seu discipulador, mas eu vejo também como muito importante que uma parte considerável do discipulado seja feita em equipe, como Jesus fazia. Porque quando eu apenas discipulo pessoalmente as pessoas, elas têm uma ligação comigo, essa ligação pode ser perfeita, mas se não houver uma ligação entre elas, uma cooperação, na minha ausência, elas vão comer uma a outra, elas vão competir. Jesus trabalhou e teve que trabalhar forte contra a competição que havia na equipe. Eu não tenho tempo para falar. Mas Jesus, muitas vezes, como aquele dia que ele mandou todo mundo descer da Kombi, ele teve que acabar com esse negócio de competição no meio deles. E conseguiu. Porque no dia de Pentecostes, já sem a presença de Jesus, a Bíblia diz, eu acho lindo, e Pedro levantando-se, e com ele, os 11. Gente, se não tivesse um trabalho de discipulado aí, sabe como é que ia ser aquela primeira reunião de inauguração da igreja em Jerusalém? Pedro ia se levantar para pregar, o João ia puxar ele e falava, por que você que vai pregar? Eu vou pregar. Porque, inclusive, você, na hora do pega, da cruz, você vazou. Eu fiquei com ele. Mas como eles foram muito trabalhados por Jesus, Pedro se levantou com ele, os 11, uma equipe que cooperava, um dava suporte ao outro, e assim a igreja seguiu, não foi dividida. Já pensou 12 líderes fortes, tentando cada um seu chefe? Não teve isso em Jerusalém, porque Jesus trabalhou. Então, senso de equipe. Transferência de unção, outra coisa importante no discipulado, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Todo líder, todo servo de Deus tem uma glória, tem uma unção, tem uma dimensão da presença de Deus na vida dele que tem que ser transferida. Jesus transferia a glória dele, não apenas a palavra dele. Amém, gente? Oh, Jesus, tem tanta coisa para falar que não vai dar tempo, não. Vou parar e você mergulha em João 17 e pede o Espírito Santo para te ajudar. Tá bom? Vira aqui 5 minutinhos. Casa de paz. Eu queria só enfatizar umas coisas, porque alguns pastores me perguntam. Olha só, nós não temos um método rígido, não queremos estabelecer nada que seja uma visão. Casas de paz são uma estratégia, como eu falei, de evangelismo, que numa igreja celular é muito mais fácil de se implementar. Por quê? Você forma as duplas nas células. E você incumbe cada dupla de achar o filho da paz, de abrir uma casa de paz. Você dá um tempo para isso. Então, o nosso esquema, e o que nós aconselhamos, não só pelo que nós fazemos, mas por estarmos acompanhando dezenas de igrejas pelo Brasil e fora do Brasil nesse processo, e já vendo o que funciona melhor e o que não funciona. Então, eu tenho visto alguns pastores queimando o cartucho, porque eles pegam